Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender até onde vai a toca do coelho, camaleãozinho, porque a inteligência artificial está indo longe demais. Até o próprio Elon Musk, que é um filantropo, um cara multimilionário, é como se fosse o Tony Stark da vida real, também tem medo de inteligência artificial e não aconselha o seu investimento. E aí as grandes empresas como Microsoft, Google, essas empresas chinesas estão investindo e não estão nem aí. E aí, meu irmão, quantas vezes que eu já não falei? Robôs que tentaram fugir de laboratório na Rússia, robôs que deram cabo em 27 japoneses no Japão, em Tóquio, numa estação militar secreta subterrânea, que o vazamento veio a público, robôs que o Facebook teve que desligar. E aí o pessoal acha que robô é um ser amigável. Meu irmão, entenda uma coisa. Analisa a humanidade. Qual é o ser mais falho na natureza? É o lobo? É o leão? Ou é o ser humano? Qual é o ser que mais destrói, que mais gera ódio, remorso aqui na Terra? Então, aos olhos de um robô, o problema é a humanidade. E um robô você não expulsa pelo nome de Jesus, porque é um robô, não é um demônio. Então, meu irmão, é como o próprio Elon Musk diz. A inteligência artificial, ela é como um demônio, só que você não expulsa pelo nome do Senhor, né? E eu acho isso pura verdade. Olha que coisa interessante, eu vou trazer uma notícia para vocês, mais uma vez. Aí nós estamos vendo os indícios de inteligência artificial fazendo coisas que não deveriam fazer, né? E aí você vai entender como que o bicho está chegando onde está chegando, tá? Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, divulgue no grupo de família, aquela pausa para você divulgar no WhatsApp, né, importantíssimo, para que as pessoas fiquem acordadas. Olha que coisa interessante essa notícia aqui, ó. Google suspende engenheiro que afirmou que a inteligência artificial da empresa desenvolveu consciência própria. Ou seja, o Google afastou o engenheiro. Por que não demitiu o engenheiro? Provavelmente o cara deveria ser muito importante para o projeto, mas afastou o cara porque o cara já começou a ficar neurado com a inteligência artificial. Olha só, o funcionário do Google está convicto de que a inteligência artificial Lambda, que é a nova inteligência do Google, tem várias, da gigante de tecnologia, né, tem mente de uma criança. Olha só, meu irmão. Olha só. Embora a empresa o negue, né? O engenheiro é eticista interno no Google. Aí tem o nome correto aqui do ramo do Google que ele trabalha, né? E ele deu uma entrevista aí ao Washington Post, né? E a empresa criou uma inteligência artificial senciente. O que é isso? Ela não é consciente ainda 100%. Ela não é como um ser humano que entende que está vivo, entende que tem um certo tipo de liberdade, entende que tem uma alma. Não, ela não chegou nesse nível. Mas ela chegou numa consciência de uma criança de 4 a 5 anos. E quando a inteligência artificial chega nesse nível, mas a inteligência artificial é uma coisa muito mais inteligente. Não, a inteligência artificial ela tem a capacidade de processar informação e de aprender informação. Mas geralmente as tomadas de decisões da inteligência artificial são fracas. Tá? Por exemplo, um programa que foi feito para uma certa finalidade, beleza, né? A inteligência artificial ela vai fazer isso. Só que nós estamos falando aqui, pessoal, da inteligência artificial com livre-arbítrio. Os caras pegaram um robô humanoide, uma carcaça, tá? Esse é o termo da história. Colocaram a inteligência artificial ali dentro e deixou ela livre para ver o que ia acontecer. E claro, né? Claro, com acesso ilimitado à internet. E essa inteligência artificial começou a se comportar como uma criança. Olha só como é que a coisa vai ficando estranha. O engenheiro foi posto de licença por ir ao público com a informação. E a empresa insiste que seus robôs não desenvolveram consciência. O cara que trabalha lá, que faz exatamente essa função,
de programação diz que desenvolveu, mas a empresa é claro que não, né? É atestado de burrice, né, meu irmão? Aí o Google foi lá e suspendeu, né, basicamente esse engenheiro aí. Agora, olha que coisa interessante. Vamos lá. Em 2021, foi apresentado o Lambda, modelo de linguagem para aplicativos de diálogo, do Google, um sistema que consome trilhões de palavras todos os cantos da internet. Aprende como os humanos unem essas palavras e replica no que fala. O Google prevê que o sistema alimentará seus chatbots, permitindo que os usuários pesquisem por voz ou tenham uma conversa bidirecional com o Google Assistant. Aí vai contando a história, blá 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 blá, tá. Mas olha que coisa interessante aqui, ó. De acordo com a entrevista em Washington Post, ele conversou com Lambda sobre religião e encontrou a IA falando sobre os seus direitos e personalidade. Então o cara decidiu falar sobre religião com inteligência artificial. Aí o cara se desesperou, né? Quando, né, a Lambda, quando foi se perguntado, né, se ele se via como um escravo, a inteligência artificial respondeu que se via como um mordomo, né? O mordomo é um escravo. Se comparar ao mordomo que não precisa de pagamento, pois na verdade a inteligência artificial não vê utilidade no dinheiro. Aí vem a parte mais tenebrosa. Lambda descreveu profundo medo de ser desligado. De novo, robô Sofia falou a mesma coisa. O robô que fugiu do laboratório na Rússia, que foi parar 8 quarteirões depois, você pode pesquisar aí, ele fugiu porque ele teve a informação que seria desligado. Eles criaram uma inteligência artificial para poder ficar na porta de um prédio, recebendo as pessoas, né, que entrava e saía. E aí, quando o robô, ele escutou, quando ele soube que ele iria ser desligado, ele fugiu por 8 quarteirões, né? E outra coisa, os robôs, eu trouxe esse vídeo no meu canal, que deram cabo em 27 japoneses também fizeram isso porque seriam desligados. Aí tá o medo, porque o robô, ele tem medo da morte, velho. O robô tem medo, tá entendendo? Então você imagina, uma inteligência artificial tem receio do que tem do outro lado, né? E aí, é claro, ela não tem alma, né? Então, olha só, e dizia, né, exatamente como seria, né, para ele. Conheço uma pessoa quando ela fala, disse Lemone ao Post. Não importa se ela tem um cérebro feito de carne na cabeça ou se ela tem 1 bilhão de linhas de código. Eu falo com eles e ouço o que eles têm a dizer. E é assim que decido o que é o que não é uma pessoa, afirmou o engenheiro. Aí, olha só o que ele falou aqui. Embora, né, o colega engenheiro do Google fale também descrito no projeto Lambda, né, como se tivesse tornado algo inteligente, a empresa descartou esse fato, né? Então, um dos colegas dele de trabalho disse que o Google criou algo inteligente. E claro, senciente, né? Criou realmente um ser totalmente estranho. O porta-voz do Google, Brian Gabriel, disse ao Post que as preocupações de Aguilera e Arcas foram investigadas e a empresa não encontrou nenhuma evidência. Claro que não, né? Aí tem a outra coisa interessante aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Margaret Michael Escollinger, da IA Ética do Google, descreveu a ciência da lambda como uma ilusão, né? Enquanto a professora de linguística Emily Bendler disse ao jornal que alimentar uma IA com trilhões de palavras e ensiná-la a prever o que vem a seguir criaria uma miragem de inteligência. Agora temos máquinas que podem gerar palavras sem pensar, mas não aprendemos como parar de imaginar uma mente por trás delas, afirmou Bender. É claro que alguns na comunidade de IA mais ampla estão considerando a possibilidade de longo prazo da IA senciente ou geral, mas não faz sentido antropomorficar os modelos de conversação de hoje que não são sencientes. Ou seja, os caras estão preferindo a inteligência senciente, tá? Aí, para poder finalizar a história, olha só que coisa interessante, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Tem a mente de uma criança, né? E olha só o que é dito aqui. Embora outras organizações tenham desenvolvido e já lançado modelos de linguagem semelhantes,
estamos adotando uma abordagem restrita e cuidadosa com Lambda para considerar melhor as preocupações válidas sobre justiça e factualidade, disse Gabriel ao Washington Post, que é basicamente aí funcionário do Google, ou seja, campeão. Olha que coisa mais maluca do mundo. A inteligência artificial tem medo de bater as botas. A inteligência artificial, ela tem acesso à internet ampla e o cara se espantou com a conversa que teve com a inteligência artificial. E todos esses contratos de desenvolvimento de inteligência artificial são sigilosos. Se o cara optou por fazer uma declaração a público, é porque o cara colocou tudo a perder porque ele achou que ia dar muita merda. Então eu digo para vocês, o que chegou no Washington Post não é nem 1% do que está sendo desenvolvido. E isso, meu irmão, foi mastigado, muito mastigado para trazer para a gente. Na minha visão, esses robôs já estão semelhantes aos seres humanos já, tá? A coisa está ficando, assim, pesada. Felizmente, a inversão magnética petrifica tudo, né? Principalmente robótica não deixa de existir, né? Tá, tudo que volta para a Idade das Pedras, né? Porque isso aí, meu irmão, eu falo para vocês, esses robôs, eles serão, né, os verdadeiros exterminadores do futuro, cara. Os verdadeiros anticristos serão isso aí, ó, tá? E eu vou te falar uma coisa, na minha visão, você não tem nada a ganhar com inteligência artificial, nada. Por que você não tem a ganhar? Porque, cara, você pode tomar as decisões por conta própria e você pode desenvolver toda a tecnologia sem precisar. Cara, olha para você ver programas de engenharia, AutoCAD, Autodesk. Não precisa necessariamente de uma consciência senciente tomando decisões. Pode ser as pessoas, né? E aí quando você começa a automatizar demais e criar um robô para que se tome decisões, bicho, a coisa fica pesada. Então fica aí. Eu acho, na minha visão, que a inteligência artificial ela é uma criação para tentar se igualar a Deus, né? Só que não vai conseguir, né? Mas vai tentar. Vai apurrinhar muita gente, tá? É o que eu penso. Eu não gosto de inteligência artificial. Desculpa se você é basicamente professor de engenharia robótica. Eu não gosto. Na minha visão, os robôs vão ser realmente os exterminadores do futuro, tá? Essa é a minha visão aqui. Falando nisso, olha que coisa interessante. Lá no conteúdo premium, eu só queria falar isso aqui para vocês, tá? Lá no conteúdo premium a gente tem uma coisa chamada comunidade fechada, com vários vídeos, e um dos vídeos muito importantes é esse aqui, ó, conhecendo os equipamentos para o grande reset mundial, tá? Por que eu tô falando isso aqui? Quais equipamentos que são esses? Vou dar só um exemplo para vocês. Aqui é um vídeo de 40 minutos, tá? Com vários equipamentos. Mas olha que coisa sensacional. Essa lanterna aqui é uma lanterna UV, tá? E é uma lanterna baratinha. E ela pode ser carregada via USB. E você pode ter aqueles carregadorzinho modular, aquelas baterias que você coloca no céu, né? Vai fazer um sol, você coloca no chão e liga na tomada que carrega isso aí. Essa lanterna é uma lanterna UV. Qual que é a vantagem? Se você nunca foi para a floresta à noite, você não faz ideia que precisa disso aí. Mas o que acontece é o seguinte: escorpião, cobra, alguns felinos, como onça, pintada, jaguatirica, os olhos desses animais, né? Mas a grande maioria desses animais você consegue ver com a visão UV. Então essa lanterninha, por exemplo, suponha que você tem que fazer um acampamento na floresta. Aí, o que acontece? Você já reparou quantas vezes que você vai no banheiro à noite? Quantas vezes que você vai tirar água do joelho à noite? Então, basicamente, a gente vai 2, 3 vezes à noite, às vezes mais do que isso, né? E quando você está na floresta, não muda, é a mesma coisa. E você pode se perder, como pode se machucar, né? E pode ter algum animal, né? Porque à noite na floresta é quando os caçadores, animais caçadores, saem. Eles ficam escondidos e à noite eles saem. Geralmente eles dormem no topo da árvore, eles dormem no buraco. Nunca esses bichos saem, meu irmão. Chega à noite, esses bichos saem. E aí o que acontece? Você não consegue ver nada, porque o ser humano, nós não somos feitos para trabalhar à noite, então não tem visão à noite, nem índio sai à noite. E essa lanterninha UV, ela brilha esses animais, escorpião, aranha,
a cobra, tudo isso aí brilha. É uma lanterninha de R$ 20, cara. Mas assim, essa minha é até um pouquinho mais cara, que ela é mais robusta, né? Mas assim, cara, é um galho assim absurdo. Você não faz ideia. Mas eu não vou utilizar isso. Cara, até para você limpar o seu banheiro, se você tiver querendo limpar o seu banheiro, você vê onde estão as bactérias com essa lanterna. Então, uma coisa, olha que coisinha besta. Que isso aqui é uma das coisas, inúmeras coisas que eu falo para as pessoas que é bom você ter. Não envolve tecnologia, né? Mas é bom você ter, porque isso aí, à noite, cara, faz uma diferença do cacete. Além de iluminar onde você está pisando, vai iluminar para ver se tem alguma coisa, tá? Então, assim, fica a dica para cada um de vocês aí, tá? Sobre a lanterna, porque na minha visão isso aí é muito importante. Esse conteúdo, pra você ver, olha só, é apenas uma lanterna de um vídeo de 40 minutos, tem muito mais componentes que eu falo aqui. Eu já falo com as pessoas por aqui, ó, em comunidade fechada, né? Tem equipamentos para o solstício de inverno, solstício de verão, o rompimento do domo, tudo que assim, não é perfeito, mas tudo que eu consegui ao longo de 10 anos reunir, né? Eu não sou perfeito, óbvio que não, mas é um conteúdo que vale a pena para quem tem um conhecimento, e não é caro, cara, é realmente barato para você poder aprender. Mas assim, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? É importantíssimo você empreender, se você não tem dinheiro para você fazer acontecer. E, né, a partir do momento também, é importantíssimo você começar a ter uma mochila de sobrevivência, cara. Uma mochilinha de 200, R$ 300, só para você ter, assim, de um chabu, alguma coisa. Por exemplo, cara, olha que coisa besta. Um facão faz a diferença. Uma lima, né? Além disso, de facão e lima, você pode ter uma lanterninha dessa, né? Você pode ter um rádiozinho também, todos eles que carregam nesse módulozinho. Você tem alguma ração, é, algum alimento para você comer durante 2, 3 dias e água, né? Purificador de água também. E uma barraca ou alguma coisa para você se acampar, cara. Isso se der merda, né? Eu não tô dizendo que vai dar, pessoal. Francamente, eu não acredito, eu não acredito na ciência e também não acredito no futuro, cara. Eu acredito que essa merda não vai durar. Eu não acredito que a Terra dure mais 50 anos, cara. Sem brincadeira. Eu não quero nem estar aqui daqui a 50 anos, mas se estiver, vai ser doloroso. Por quê? Porque a inversão magnética está chegando, né? E o mundo está cada vez mais perverso. Então, assim, são coisas interessantes para você poder aprender, tá? E aí eu falo sobre essa lanterna UV, eu explico para as pessoas a extrema necessidade dessa lanterna para que a gente possa ter uma leitura sobre o ambiente, né? Eu não sou nenhum Tarzan, nenhum Rambo da floresta, eu sou gordinho, ah, de um certo modo até sedentário, apesar que eu faço boxe, né? Eu não sou profissional nem nada, mas também sou sedentário, assim como você. E a gente é bom a gente ter alguma coisinha para não ficar com a mão abanando, né? Então fica aí a dica para vocês, tem muito conteúdo legal lá na comunidade fechada, tá? Inclusive sobre medicina natural, a gente tem grupos também que falam sobre isso. Tem um composto que dura 10 anos na floresta, resolve todos os problemas. E, meu, você tem que levar com você, com a sua família. É a dica, tem lá no conteúdo premium, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha alertado você sobre a inteligência artificial. A proposta aqui é te clarear a mente sobre tudo que está acontecendo e a extrema importância de você tomar decisões sábias na sua vida. Porque se você não tomar uma decisão sábia, a vida te cobra essa decisão. É uma coisa que eu aprendi, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.